Lembra dessa cena? Fala pra mim com sinceridade. Quem foi que falou vai chupetinha? Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Foi o Rui, não foi? Esse senhor aí que tá com o microfone na mão. Mas e se eu te disser que essa história não é bem assim não? Tem coisas que parecem tão improváveis que só podem ter acontecido com o universo conspirando a favor, ou contra, dependendo do ponto de vista, né? E esse caso é exatamente um desses. Durante uma sessão da CCJ, o deputado Nicolas Ferreira foi chamado de chupetinha e o vídeo da cena viralizou de um jeito absurdo. Só que o mais curioso é que em todos os ângulos, tudo parecia apontar para o mesmo culpado, o veterano Rui Falcão, que presidia a sessão. Era o enquadramento perfeito, o momento exato, o áudio coincidindo, até o olhar combinava. As estrelas, os planetas e até o microfone pareciam alinhados para incriminar o homem errado. O vídeo enganou todo mundo, inclusive o próprio Nicolas, né, que na hora achou que o xingamento tinha vindo do presidente da mesa. Mas depois, com calma, ele mesmo admitiu que a história não era bem assim. Aquele vídeo que bombou, mané, que tu tá falando lá e tem um cara, ele fala assim, não é ele que fala, isso que é doido, cara, né? esse dia eu não tô zoando, é Como papo é- assim, como é que os é? cosmos se Fala, alinharam, Chupetinha. vai lá, cara. Chupetinha. Meu irmão, essa é uma das paradas mais bizarras que aconteceu na história da humanidade. E hoje a gente vai revisitar esse episódio para entender como que um simples mal entendido se transformou num dos memes políticos mais engraçados e improváveis dos últimos tempos. E descobrir, afinal de contas, né, quem foi que chamou o Nicolas de chupetinha. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Para entender direitinho o que aconteceu, né, a confusão rolou dentro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a famosa CCJ, no dia 28 de março de 2023. Naquele dia, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele estava sendo sabatinado pelos deputados, né, o até então ministro da Justiça, né, hoje já é ministro do STF já. E o clima, como era de se esperar, já estava tenso. O ambiente parecia mais um ringue do que uma audiência, provocações, discursos inflamados e ataques de ambos os lados, como sempre acontece aí quando a esquerda e direita, enfim, opositores, né, se enfrentam ali. Entre os que mais chamavam a atenção, né, tava lá o Nicolas Ferreira, né, conhecido aí por não fugir de briga e por ser uma das vozes mais críticas aí ao governo Lula. Quando ele pegou o microfone ali para questionar o ministro, o clima esquentou de vez, né? Enquanto começava a falar, né, dava para ouvir ali no fundo uma sequência de provocações, né? Primeiro, alguém grita ali para colocar peruca, depois vem um Nicole e por fim o mais famoso de todos, né, o vai chupetinha. Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, por favor. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Não importa o ângulo que você veja o vídeo, em todos, sem exceção, parece mesmo que foi o Rui Falcão quem soltou a tal frase. Dá pra perceber que o próprio Nicolas ficou sem saber o que fazer, né? Ele até solta um "peraí, presidente", né? Num tom de que realmente não tinha entendido nada. É claro, né? A cena explodiu nas redes sociais, o vídeo se espalhou em questão de minutos, né? Principalmente porque, à primeira vista, parecia que o autor da provocação era justamente o petista que presidia a sessão. Logo surgiram prints, cortes, uma enxurrada de comentários acusando o Rui Falcão aí de ter passado dos limites. O Nicolas ficou visivelmente irritado e disse que se fosse o contrário, se ele tivesse dito algo assim, já estaria sendo massacrado, mas como a provocação veio da esquerda, né, segundo ele, tudo acabava sendo ali relevado. Só uma questão que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me colocam no conselho de ética. Então todo mundo que é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza. O fato é que a situação virou uma baita confusão, né? De um lado, muita gente cravando que o tio Rui Falcão aí era o autor da frase, né? Do outro, o próprio deputado aí negando com todas as letras, né? Dizendo que ele não tinha nada a ver com aquilo, né? E que, inclusive, o microfone dele estava desligado naquele momento. Mas aí fica a grande pergunta que movimentou as redes sociais aí, né? As rodas de conversa. Afinal, quem foi que realmente soltou
soltou aquela provocação contra o Nicolas. Rui, culpado ou não? Assim que o vídeo começou a circular na internet, a enxurrada de críticas veio com força em cima do Rui, né? Nos comentários, a convicção era praticamente unânime. Foi ele que falou e ponto. Né? A repercussão foi tão grande aí que até hoje, em muitos vídeos, os cortes sobre o episódio ainda aparece gente afirmando que o veterano petista aí teria sido o autor do famoso Vai Chupetinha. 2 minutos. Fala, Chupeta. Aí depois eu respondo tudo, né? Tá. Para piorar ainda mais a situação, né, até nas notas taquigráficas da Câmara, ou seja, na transcrição oficial da sessão, a frase Vai Chupetinha apareceu como se estivesse saído da boca do próprio presidente da mesa. Né? Aí ficou difícil defender o homem, né? Mas então veio a versão do próprio Rui Falcão. Ele negou tudo. Disse que ele não falou nada, que o microfone dele estava desligado e que o vídeo acabou criando uma falsa impressão. Segundo ele, quem o acusava precisava rever as imagens com calma. Em entrevista ao UOL, Falcão reforçou que não era o autor da frase e ainda garantiu que o próprio Nicolas sabia disso. Abre aspas. Nicolas sabe que não fui eu, queremos identificar quem foi. Eu ouvi, mas não vi quem falou. Só que a essa altura a internet já tinha feito estrago, né? A imagem correu o país, muita gente até hoje tem certeza de que foi ele, mas a verdade é que não foi o Rui Falcão quem disse a célebre frase, né? Então, quem foi? O verdadeiro dono da frase. Apesar de muita gente ainda acreditar que o autor da frase foi o Rui Falcão, a grande reviravolta dessa história veio pouco tempo depois. Análises mais detalhadas dos vídeos, inclusive com leitura labial, deixaram claro que não tinha sido ele o responsável pelo insulto. E se você prestar bem a atenção, né, você vai ver que de fato não foi ele, cara. Dá pra você escutar ele dizendo ali bem baixo, antes, né, um pouquinho antes do Vai Chupetinha, ele falando assim, ó, pode continuar. Tanto que, inclusive, quando o Nicolas questiona ele, fala, peraí, presidente, o que você falou e tal? E aí ele fala, eu falei, pode continuar. E ele de fato falou, pode continuar, cara. Só que, não tem jeito. O universo se alinhou ali pra parecer que ele disse o Vai Chupetinha, né? Posso continuar? Vai, Chupetinha. Bom, então, né, quem foi o verdadeiro dono, o autor dessa pérola? Quem soltou o Vai Chupetinha? Rufem os tambores aí agora, hein? Bom, quem foi o autor foi o André Janones, né, do Avante, aliado direto aí do Lula, né? E para completar, o próprio Janones acabou sendo irônico ao admitir a provocação, né? O que, é claro, né, deixou a situação ainda mais curiosa e, claro, viral. E foi que chamou o deputado Chupeta de Chupetinha. Quem usou essa expressão fui eu e o continuarei fazendo. Esse congresso é uma zona, né, com todo respeito às zonas que provavelmente são bem mais organizadas do que isso. Na época, nas redes sociais, o Nicolas chegou a comentar que a tara da esquerda é acusar hétero de ser gay, né? Usam ali a homossexualidade como ofensa. E convenhamos, ele tem um ponto nisso, né? Isso só acaba escancarando mais uma aí das hipocrisias aí do lado canhoto da política. Porque, obviamente, se fosse o contrário, né, um deputado ali mais à direita, mais conservador, dizendo algo do tipo para alguém, o escândalo é imediato, né? Manchete, nota de repúdio, talvez até um pedido de cassação, né? Mas como partiu ali do outro lado, né, contra o Nicolas, tudo acabou meio que sendo tratado como uma simples piadinha. E tudo bem também, né? Eu acho que deveria ser tratado assim, dependente de quem diz, né? Apesar de que não deveriam falar isso numa CCJ, né? Convenhamos, né? Como eu disse, parece um circo ali, ao invés de ser algo ali pautado para a população, né? Bom, não que eu esteja dizendo aí que isso deveria, né, virar um caso de Estado, né? Mas é impossível negar que existem dois pesos e duas medidas ali, dependendo de quem fala. No final das contas, não importa tanto o que é dito, né? Sim quem diz. Dito isso, o fato é que não foi o Rui Falcão quem chamou o Nicolas Ferreira de Chupetinha, né? A frase saiu da boca de André Janones, embora a cena tenha viralizado justamente porque parecia que tinha sido o próprio Rui. E o mais curioso é que até hoje tem gente que ainda acredita na versão errada, tá? No fim, não muda em absolutamente nada na sua vida, mas é uma curiosidade boa, né, para dar uma risada. Parece que tudo, né, no universo conspirou para que essa cena parecesse ter sido protagonizada pelo Rui Falcão. Aquele vídeo que bombou, mané, que tu tá falando lá e tem um cara, ele fala assim, não é ele que fala, isso que é doido, cara, né? Esse dia eu não tô zoando, papo assim, os é? cosmos se alinharam. Vai Vai lá, cara. Chupetinha. Meu irmão, essa é uma das paradas mais bizarras que aconteceu na história da humanidade. Tu ficou... Por que pegou? Porque eu fiquei... Não porque, tipo assim, me chamou. Eu falei, pô... presidente, Falei, meu irmão, pera aí, meu irmão. Eu tô sendo, tipo assim, de boa com você aqui.
E ele, eu nunca tive atrito, cara. É um cara do PT e tal, de boa. Sorte que dá pra ver no vídeo que o microfone dele tá desligado. O microfone tá desligado, cara. E quem falou foi o cara que cometeu uma rachadinha lá na Câmara, cara. Tá devolvendo dinheiro, inclusive. Curioso, não é? Mas e aí? Você sabia dessa história? Comenta aqui embaixo. Tem mais alguma outra curiosa pra gente trazer aqui pro canal? Comenta aqui, deixa a sua sugestão de vídeo também. Até o próximo. Tchau.